é dia 20 de setembro de 2016 e você está ouvindo a 108ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, onde hoje eu fiz a minha segunda aula de natação, eu sou o Caio Phelps. Que trocadilho, hein? E daqui de São Paulo, onde fez sol, agora fez frio, eu sou o Felipe Meyen. E aí, Caio, beleza? Beleza, cabeça. Hoje eu tenho energia elétrica em minha residência, mas a internet não voltou para você, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que começar fazendo um pequeno pedido de desculpas para os nossos ouvintes, porque vocês devem estar acostumados com a gravação indo ao ar na manhã de hoje, terça-feira. Acontece que ontem à noite, quando a gente estava começando a gravar, quer dizer, quando a gente estava se preparando para o processo da gravação, né, cara, de chegar e preparar as coisas, eu cheguei em casa e vi que estava sem internet. Quando fui comunicar ao Caio o meu entreveiro, descobri que o Caio estava sem luz, né? Pois é. E aí, gente, é inclusive por isso também que nós temos hoje uma oscilação na qualidade da nossa gravação, porque nós estamos gravando ao melhor estilo ligação de rádio, né? De um estúdio para o entrevistado. Hoje eu estou falando diretamente pelo telefone do Felipe Meyen. Exato, a gente resolveu fazer ligação em vez de usar o 4G para garantir pelo menos uma unidade de som, né, cara, para não variar tanto e não deixar a edição morrer, né, que é o mais importante. Exatamente, então nós estamos pensando certamente na sua frequência aí de audição do Ainda Sem Nome. Não devemos deixar passar semanas mais, né, cabeça? Isso, e eu queria só fazer aqui que a NET perdeu pontos e não vai ganhar kudos por ter me deixado sem internet 2 dias, e amanhã o karma irá voltar. Eu terei que esperar uma grande e maravilhosa visita técnica aqui, que chegará entre 8 e meio-dia, Caio, mas eu tenho certeza que vai aparecer por volta de meio-dia 15. Exatamente. Meio-dia 15 você está sendo otimista, como um bom otimista que você é. Ele deve chegar aí às 4h16 da tarde. Exato. Você fudesse o dia inteiro, né? Você está o dia esperando a NET. Exato, e ele vai reclamar ainda que a culpa é, sei lá, da tubulação do seu prédio. Exato. Isso daria um bom piloto para o Netflix, cara. O que fazer esperando os operadores de TV a cabo? Uma série original Netflix. Eu prepararia aí um conjunto de bolinhas de gude, dominó, né, um tabuleiro de damas. Ainda bem que eu tenho algum trabalho para fazer que não precisa estar online, então vamos lá. Boa sorte, cabeça. Você que está vendo essa edição, está ouvindo essa edição, pode acessar todos os episódios do Ainda Sem Nome em nosso site, Ainda Sem Nome. Lá você vai encontrar também os links para o iTunes e o Stitcher, onde esses episódios eles estão nos de podcast, e também o link para o nosso maravilhoso supergrupo do Telegram, né, Caio? Isso aí, o nosso supergrupo que a cada semana vem ganhando novos membros. Você que é um ouvinte sagaz e esperto, está lá já no nosso supergrupo. Se você não está, você finge que está e entra lá rapidinho. E você vai poder ver, por exemplo, a pauta de hoje veio do nosso supergrupo, né? Então, eu recomendaria que você estivesse lá. Isso, e só para não perder a piada, ganhando menos a cada dia, deixando de ser bípedes, aracnídeos, agora seremos uma centopeia em breve. Seremos um... Vamos lá, Caio, vamos lá, para. Isso aí, cara. Vamos acelerar. Pois é, cabeça, a nossa pauta de hoje, como falado, ela trata de um tema que foi originado lá no nosso supergrupo. Um dos nossos colegas, a gente não pediu autorização, então não vamos falar o nome, né? Mencionou o fato de, dentro de seu ambiente de trabalho, estar sendo sempre sugerido pela sua chefia a contratação de serviços de postagem em blogs por R$5, R$10, né, cabeça? Isso, e aí a gente pensando nessa pauta, e a gente vê hoje assim, uma série de fornecedores de serviços para pequenas empresas e gente que não tem um departamento de marketing e comunicação digital estruturados, pequenas empresas que provêm esse serviço, né, Caio? E aí a gente ficou pensando nessa discussão assim, como que
você separa a boa empresa da má empresa sem conhecer os resultados, porque isso aí foi uma das coisas que apareceu no nosso grupo. E aí eu fico pensando também como que a gente pode, assim, haverá limite para empresas não tão sérias? A picaretagem, ela vai perdurar na internet ad eterno? Pois é, cara, essa é uma questão que a gente talvez não consiga responder, mas é um negócio muito interessante isso de exteriorizar, né, ou externalizar, ou contratar de um terceiro, de um externo, um serviço que poderia ser interno, né, ou de produção, por exemplo, de conteúdo, como foi o caso motivador aí da pauta. É complexo, né, cabeça? A gente tem que tomar uma série de decisões quando vai fazer isso. Por exemplo, o custo disso sempre é muito pesado para o empreendedor e às vezes é sedutor para ele comprar o serviço baratinho de um terceiro, de um fornecedor. Mas há riscos, né? Há riscos relacionados à qualidade, a comprometimento, ao conhecimento do produto sobre o qual ele vai falar, e isso pode complicar as coisas, né? O barato pode sair caro. Mas aí tem uma coisa que eu acho que é importante a gente considerar, que é o seguinte: nem toda empresa, assim, a gente chega num ponto hoje onde é meio interativo você ter uma página no Facebook, fazer uma produção de conteúdo, que seja. Naturalmente, nem toda empresa tem condição de fazer isso, e quando faz mal feito. É normal que nem todo mundo tenha especialização nas áreas correlatas, né? De comunicação. Do mesmo jeito, por exemplo, que você tem soluções de contabilidade para pequenas empresas, que são apps, que vão te ajudar no dia a dia de fluxo, de caixa, de pagamento de conta, para em tese, você perder essa preocupação e aproveitar o melhor do seu dia nas coisas que você consegue fazer e tem que focar. O problema, eu não acho nem a terceirização quando você não tem braço para fazer isso. O problema, eu acho que, primeiro, você saber, se você está contratando uma empresa que vai pesquisar, vai estudar o assunto que você quer falar, e se ela, na verdade, só quer ajudar para si mesmo e não ajudar quem está contratando o serviço, entendeu? Pois é, isso é realmente um joguete que a gente tem que fazer, né? Ponderando aí um monte de questões relacionadas a esse processo como um todo, né, cabeça? Eu acho que é uma coisa muito interessante para o empreendedor olhar também, que para o lado bom desse processo, anteriormente eu tinha falado de uma coisa negativa, né, que você não necessariamente consegue garantir, mas uma coisa boa é o seguinte: você pode focar, como você disse, no seu trabalho e ter uma outra coisa que não é o seu negócio principal sendo feita por alguém que você confia. E aí volta uma coisa que não necessariamente se relaciona com terceirizar ou não, mas se relaciona com o preço a se pagar por isso, né? O valor desse investimento. Como praticamente tudo na nossa vida, o benefício ele vai ser diretamente proporcional ao valor investido. Se você quer um bom produto, você quer um bom acompanhamento nas plataformas sociais, etc., isso não custa barato, né, cabeça? Isso não custa barato, assim... Não custa R$5, como o membro do nosso supergrupo colocou. Exatamente. É porque barato também chega a ser uma questão meio sensível de falar o que é barato e é caro. Mas certamente vai custar mais do que R$10, 500 palavras já otimizadas para o Google AdWords, ou o que seja, sabe? Isso. O trabalho bem feito nesse ponto, ele não vai custar certamente o preço de um profissional júnior que seja, mas vai custar mais do que R$5 ou R$10, 500 palavras. Eu tenho uma experiência, Caio, que a gente quando eu estava na Ciatec, a gente contratou Resultados Digitais para fazer uns trabalhos para a gente. Inclusive, Resultados Digitais já foi pauta deste podcast lá para a edição 38, se eu não me engano. Eu me lembro. De lá para cá, o negócio deles aumentou barbaramente, eles estão mega estruturados e fazendo um trabalho muito bom, até onde eu sei.
Mas eles eram um caso, e aqui, gente, vale dizer que eu não estou recebendo um centavo para fazer isso, é só uma experiência que eu acho que é válida a gente falar. No caso, eles tinham um trabalho seríssimo de acompanhamento e de entender o que era o negócio da empresa, para aproveitar e dar dicas para a gente gerar conteúdo lá dentro. A questão, que aí é um outro ponto, e aí é o passo 2, eu acho, da comunicação digital dentro das empresas, é quando você tem o desafio e topa fazer criação de conteúdo dentro de casa, tem que ter um comprometimento mínimo das pessoas, entendeu? Isso é complicado. Nesse ponto, eu acho que talvez por falta de experiência minha, isso não tenha sido tão bem feito dentro daquela minha realidade na época. Então, assim, eu entendo que às vezes você não tem nem braço para escrever, você pode contratar alguém para te dar esses inputs de marketing e comunicação digital e mais alguém que pode efetivamente produzir conteúdo. Tem algumas empresas que fazem isso, mas às vezes um bom redator freelancer pode fazer um trabalho para você com um pouco mais de personalidade e personalização do que você contratar uma produtora de conteúdo que faz isso para todos. Cabeça, você tocou num ponto que é muito importante e eu gostaria que você tirasse esse peso das suas costas, cara, porque a coisa mais difícil que você tem quando se fala em comunicação dentro de uma empresa é você, numa cultura já instalada, já desenvolvida, você pedir para um cara fazer um negócio que não está na descrição de atividades dele, ou seja, uma coisa a mais, que seria, por exemplo, escrever um texto ou fazer alguma coisa para a comunicação da empresa. Isso é muito difícil, cara. Até em empresas de comunicação a gente vê essa dificuldade. Por exemplo, gente de agência falando, no nosso site a gente vai colocar blog e vai colocar um texto de cada funcionário e isso vai acontecer e etc. E as coisas acabam não acontecendo. Por quê? Porque aquele não é o negócio central da empresa, aquela não é a atividade central. Então, as atividades do dia a dia vão acabar passando na frente, o que é esperado. E isso ajuda, inclusive, a justificar a necessidade de você contratar alguém externo, né, cara? Porque é alguém que vai estar ali recebendo para fazer exatamente aquela coisa. Então, lembremos que abre-se, então, uma série de oportunidades, né? Abrem-se uma série de oportunidades para pequenas estruturas, como a gente já mencionou em alguns episódios anteriormente, pequenas estruturas que podem atender essas empresas, né? Grupos de profissionais que podem ter um preço mais competitivo, uma qualidade bacana e, enfim, ocupar um espaço que ainda está bastante nebuloso no mercado de comunicação, né? Que é quem atende o pequeno e o médio, né? Quem atende os grandes já existe, mas quem atende o pequeno e o médio, esse espaço está muito nebuloso. Então eu imagino que essas pequenas organizações aí, esses pequenos grupos podem ajudar bastante, né, Cabeça? Pode ajudar, mas assim, é óbvio que na criação dessa demanda vão aparecer fornecedores que serão muito ruins de serviço. Pois e é. Aí é difícil o incauto poder escapar deles, entendeu? Já acertar de primeira num bom fornecedor. E aí a gente tem que, nós profissionais de comunicação temos que nos preocupar com o seguinte: entregar produtos de excelente qualidade para que isso sirva de portfólio, tentar construir portfólios de grande qualidade. Então eu vejo isso muito com alunos e vou reforçar aqui mais uma vez. Às vezes o cara tá vendo um monte de vaga para trabalhar com esse tipo de ação, né, de conteúdo e etc. E não ou é preterido, não é selecionado porque não tem experiência ou não tem experiência comprovada. Então o que eu recomendo? Faça alguma coisa para demonstrar a sua experiência, para construir a sua experiência e para mostrar. Faça uma coisa sua, faça um projeto de graça para uma ONG que você conheça, faça o que quer que seja, mas mostre que você é capaz de resolver aquele tipo de problema, né? Você não precisa, aí o aluno às vezes, né, de uma pós ou de uma graduação, às vezes o cara que está disponível para o mercado, ele fica naquela situação de tostines, né? Eu não tenho experiência, por isso eu não arranjo emprego, mas eu não arranjo emprego e por isso eu não ganho experiência. Então você pode construir a sua experiência de outra forma neste mercado. Isso pode ser bem bacana, né, Cabeça?
Idealmente, Caio, ok, eu concordo com você, mas eu acho que eu gostaria de ver também as empresas fornecendo meios para que a pessoa que não tem experiência possa ter uma transição de carreira ou entrar no mercado de trabalho, sabe? Empresas assim existem, mas não são a maioria, né? Não são a maioria, mas assim, concordo que é importante você fazer esse portfólio, ele é fundamental, e entender quais são os processos, quais são o passo a passo de uma produção de conteúdo digital, as mídias, o que é um podcast, o que é uma produção em vídeo, e saber que é o seguinte, cara, eu acho que o principal é fazer, sabe? O meio ou o equipamento é só um meio. Cara... Não condicione a produção ao meio, tipo, vou ter que ter uma câmera X, ou só vou conseguir fazer X se eu tiver Y. E geralmente isso é um impeditivo bobo. E aí quem é sagaz vai saber que isso que o Cabeça acabou de falar é uma pista para um texto bem legal que ele publicou, semana passada, cara? Foi semana passada. Lá no philipman.com.br, né? Isso, a gente pode pôr o link nas notas do episódio. Aliás, não era nem para ser não era nem para fazer esse link, não, mas eu acho que a discussão levou para esse campo, sabe? Pois é, cara. E uma coisa interessante que você mencionou aí é a necessidade de empresas que deem essa chance para você fazer uma transição profissional e uma transição de carreira, que é um negócio que a gente vai ver com cada vez mais frequência, né? A necessidade das pessoas mudarem de carreira, especialmente na área da comunicação. Só que aí, né, Cabeça, na contramão disso, o The Independent coloca aí que um estudo de que 1 em cada 5 chefes, executivos-chefes de empresas são psicopatas. Essa é uma coisa legal, hein, Cabeça? Poxa, a gente está pensando aqui que a necessidade de uma empresa ser bacana e dar uma chance, aí você vai lá e acaba trabalhando para o Norman Bates. Esse é um dos links que a gente achou não relacionados ao objeto do nosso podcast, mas foi bastante curioso, né? Esse estudo que mostra que 1 entre 5 CEOs, eles têm traços ou são psicopatas, né? Eles têm dificuldade de ter empatia. Quais são os outros aí, Caio? Dificuldade de não ter empatia. Eu tô naturalmente sem internet, aqui vai ficar difícil. Esse caso é muito legal, cara, porque olha só, durante essa semana, lá no nosso super grupo do Telegram, eu vi, né, as mensagens dos colegas falando da Cacilda, do chefe, né, dando essas indiretas de que precisa contratar a empresa que cobra 5, 10 reais, etc. E também em sala de aula, cara, aluno veio me falando de chefe que proporciona assédio moral, que proporciona, né, faz um bullying chato pra dedéu, né, e olha, Cabeça, a gente tá falando aqui de um universo de homens, né, mas imagina como que não é pior quando a pessoa, o funcionário, é uma mulher. É uma funcionária que aí está dentro de um ambiente, às vezes, extremamente machista e etc. E esses traços de psicopatia, eles ainda florescem, né, cara? Os camaradas, eles, enfim... eles podem até ser pessoas de sucesso, mas eles tendem a detonar a si mesmos e aos outros num longo prazo, como fala aqui o texto do The Independent. Eu compartilhei esse link com alguns amigos e teve uma opinião que eu achei particularmente polêmica, que fala que tem esse traço de psicopata também existe em alguns cirurgiões. E a não conexão emocional com o paciente faz deles cirurgiões melhores. As pessoas vão dizer que a não conexão do CEO com os empregados vai fazer a empresa gerar mais resultados.
Mas essa não é o tipo de empresa que a gente gostaria de trabalhar, eu imagino. Pois é, cara, isso nos faz lembrar daquele tema que a gente já tratou há algum tempo, que é a planilhinha das agências e a planilhinha das redações, em que ambientes de trabalho é uma coisa muito complexa, né, cara? Eu imagino que eu enxergo esse problema sendo sofrido pelos empreendedores. É uma coisa muito difícil você criar uma cultura, e é muito provável que as suas contratações elas vão se assemelhar a você. Você vai contratar pessoas que se pareçam com você, especialmente no começo, e isso acaba dando ritmo, né? Estudos sobre cultura organizacional mostram que a importância das suas primeiras X contratações, até as primeiras 20 e poucas contratações, que elas é que vão dar o ritmo da coisa. E as pessoas tendem a ter a contratar aqueles que se parecem consigo mesmo. E isso pode ser um problema, né, cara? Você pode criar um ambiente, se você tem essa tendência e não sabe, ou se você, enfim, você acaba não sendo uma pessoa das mais fáceis de se conviver com, você tende a contratar pessoas assim, e aí você criou um clima numa empresa que não é o melhor de todos, né? Exato. Primeiro também tem as pessoas que cortam um cano de escapamento de moto aí, né, cara, para subir a rua, né? Exato, cara. Aqui é uma coisa super legal. Agora eu tô um pouco menos raivoso com relação a isso. Eu só quero que essas pessoas passem numa poça de óleo e batam a cabeça no poste. Antes eu já desejei coisas piores, especialmente quando as crianças eram menores e eram acordadas por esses falastrões. Entendo. Mas isso aí eu lembro de uma palestra que eu vi no South by Southwest do Jim Benkoff, que é o CEO do Vox Media. Vox Media, que é do Vox, The Verge e afins. E uma das perguntas que foi feita para ele é o seguinte: o que você mudaria se tivesse começado a empresa hoje? E ele falou exatamente isso. Ele falou assim: eu teria uma diversidade maior nas minhas contratações, porque a gente ficou muito focado em lançar produto e rápido, que você acabou contratando mais dos mesmos. Eu não sei nem se ele falou mais dos mesmos, no sentido de mais dos que parecem com ele, ou o perfil de programador que deve ser o mais comum nos Estados Unidos. Mas que isso já cria uma cultura que depois é mais difícil você correr atrás. E é bem interessante essa ligação quando você pensa que um CEO é uma pessoa que é excessivamente focada no negócio, e só no negócio, sem contar as pessoas na equação, como que isso pode criar uma cultura organizacional muito esquisita, né? Pois é, e falando em pessoas, cara, tem dois outros textos bem legais pra gente ver aqui como referência nesse assunto que a gente está tratando hoje. Antes disso, Cabeça, eu gostaria de um momento cultural, no Ainda Sem Nome, um momento de engrandecimento intelectual, que é uma pequena observação sobre esse título aqui, né, do The Independent, que a gente colocou como referência, né? 1 em cada 5 CEOs são psicopatas, novo estudo afirma. Esse novo estudo afirma, é legal a gente aprender que esse é um recurso de linguagem chamado Weasel Word, ou palavra doninha. Doninha, aquele animal, né? Doninha. É uma expressão vazia que, na verdade, não quer dizer muita coisa. E a gente está vendo isso direto no nosso jornalismo, né? De acordo com o estudo, ou diz a maioria, e aí não fala fonte direito, não fala nada, e isso é uma expressão chamada palavra doninha. Exato. E nesse link que nós vamos colocar, contextualizando a palavra doninha, aparecerá uma palavra que foi muito usada pela nossa ex-presidenta, que era tergiversar. Olha aí que maravilha. Que é a mesma coisa, tá vendo? Então, cada dia você aprende uma coisa nova com o Ainda Sem Nome, né? Exato. E a palavra doninha, ela é claramente evitada na Wikipedia, e é uma das coisas mais curiosas que eu vejo quando a pessoa coloca uma frase totalmente evasiva, né? Tipo, muitos críticos consideram este o melhor filme do ano. E aí colocam entre parênteses, ou muitos críticos quem, ou milenar carece de fontes. Carece de fontes é ótimo.
Beleza, é isso mesmo, cabeça. E às vezes a gente utiliza isso, não é nenhum pecado utilizar, mas é só a gente entender que a gente não está dizendo muita coisa. Às vezes a gente usa isso para, por exemplo, se safar. Num texto você fala muitos dizem, e aí você não está querendo dizer quantos, você não sabe exatamente quantos, aí você fala muitos, e aí quem está lendo e é sagaz, como você agora, ouvinte do Ainda Sem Nome, vai saber que a pessoa que escreveu estava com essa questão a ser resolvida. Exato. As duas outras coisas que vem na nossa pauta aqui, cabeça, também se relacionam com isso, né? A gente falou de empoderamento do funcionário e de dar aí o poder de decisões. Tem um texto muito bacana falando da Warby Parker, que é uma dessas fabricantes de armações de óculos e óculos, etc. Eles até foram cogitados a fazer uma versão do Google Glass certa época, né? De fazer um Google Glass para as massas. Então é uma fabricante eu só vem moldura na minha cabeça de armação para óculos, e eles são bastante assim, é a empresa do momento, e eles têm uma coisa muito legal que é de empoderar os seus funcionários, né, cara? Isso é um problema que eu acho que muitas empresas têm, que é essa questão de definição de demanda, de como entregar o tempo da melhor maneira possível, e em vez de usar uma consultoria ou tentar fazer um negócio mais de cima para baixo, a Warby Parker fez com que os próprios programadores decidissem como eles querem utilizar o tempo, né? E quais são as demandas que eles acham que eles podem ser mais úteis naquele momento. Isso eu acho muito interessante, primeiro porque eu acredito demais em gestão horizontal. Eu sei que é muito difícil de você aplicar isso, de você fazer isso todos os dias. Eu acho muito curioso, até pegando uma carona, não sei aí em BH, Caio, mas um termo que eu tenho escutado muito aqui em São Paulo é o famoso atitude de dono. Quando a diretoria e, enfim, a presidência das empresas quando elas querem que os empregados tenham atitude de dono. Conceitualmente, a atitude de dono seria você cuidar do negócio como se fosse seu. Sim. Né? Mas é óbvio que alguns donos vão querer espremer o funcionário, o empregado, o máximo que ele conseguir, pagar menos por isso. Alguns acham que valorizar feriados e datas comemorativas e diminuir a carga horária é importante, ou, enfim, cada dono tem a sua atitude e não tem certo ou errado. A gente vê empresas com várias mentalidades gerando lucro e, enfim. E tem aqueles donos que querem ser motivados, né? Lembra do texto da moça? Exatamente, tem dono que quer que o empregado que motive ele. Agora, é óbvio que um jeito de você realmente ter uma atitude de dono é você permitir que os empregados que estão no dia a dia fazendo a coisa funcionar, que essas pessoas decidam como deve ser feito. E isso foi o que a Warby Parker fez e tem dado muitos resultados. É bem bacana esse modelo no texto aí que a gente vai passar do Quartz, que é Gente, se você é uma pessoa que faz interface, dá uma olhadinha no site do Quartz, dá uma olhada e inspire-se, porque é muito bonito, é muito bacana, é um jeito muito gostoso de ler as notícias. A única coisa que me incomoda é a persistência de um menu sanduíche, mesmo em telas com alta resolução. Mas de resto, é uma leitura muito legal, e eles fazem inclusive referência ao modelo de gestão da Zappos, que é bem conhecido, né, por ter um foco muito proeminente virado para o consumidor, e também pensando na melhoria, né, dos processos internos, dando poder para os funcionários. Mas quando eu li, cara, o que me veio à cabeça foi a Valve, aquela produtora de games que faz A gente já jogou Counter-Strike juntos, hein, cabeça? Muito tempo e várias vezes. E várias ocasiões, e eu, inclusive, certa vez, coloquei o nome do meu soldadinho lá de Joselito e tentava matar todo mundo na hora que começava o jogo, fazendo um fogo amigo divertido. Nossa senhora, é tipo o péssimo jogador de Counter-Strike, né? Joselito sem noção. Mas era legal, né, cara? Era legal fazer a galera ficar nervosa. Eu me lembro de certas pessoas da finada Lazo ficando nervosas e tendo que entrar no servidor e mudar as configurações.
Mas você ia falando da Valve. A Valve tem um esquema que é denominado, né, comumente conhecido como Flatland. No material que vai estar nas notas desse episódio, o material que eles fornecem quando você acaba de entrar para o time da Valve, eles procuram, é um material lindo também, muito bacana, muito contextualizado, sabe-se fazer uma comunicação legal, sabe? E você vai baixar direto do site da Valve. Olha que bacana, um documento interno que a Valve disponibiliza, que você quer ler? Lê aí, bicho. Então, é uma abordagem bem transparente, né? E, além de ser muito bonito, o texto, ele fala, aqui, nem o dono, que é o nosso presidente e CEO, ele é o seu gestor, cara. Você não vai ter que se reportar nem a ele, nem a ninguém. É aquilo que você falou da atitude de dono, está presente naquele documento, que é assim, olha, você entrou para um navio aqui e é sua responsabilidade afastar esse navio dos perigos e colocar ele num rumo que é o melhor rumo possível. Então, bicho, é todo mundo trabalhando nesse sentido. Não tem alguém aqui, tipo, batendo chicote pra gente trabalhar. A gente vai trabalhar porque a gente acha que fazer isso aqui é o melhor que é possível de ser feito, né? Então, é uma cultura, né, cabeça, que às vezes é muito difícil de ser implementada. Demanda maturidade do funcionário também, né, cara? Muita maturidade, mas eu acho que é bobagem você hoje tratar funcionário... Eu gosto de ter empregado, assim, eu não gosto de colaborador, eu gosto de empregado, sabe? Funcionário, por exemplo, funcionário público, tem isso na minha cabeça. Mas eu acho que é bobagem hoje você tratar os empregados como se fossem bênçãos, sabe? Quando você vê nessa história de que mas o chefe quer ser motivado, etc e tal, você dá a responsabilidade para o funcionário e confiar nele, significa que você já está dando uma importância maior para aquilo ali, entendeu? O cara não é só, se a gente dizer um programador, um designer, ele não é só aquelas horas que ele está sentado lá na cadeira fazendo o que ele tem que fazer, é isso também. Mas é uma pessoa que pode trazer bagagem, pode trazer as outras experiências de vida, às vezes até não relacionadas com aquele negócio, para dentro e fazer um ambiente mais rico para todo mundo. Isso aí. E isso é um aliás, desafio... O próprio fato de hoje a gente acreditar muito em trabalho remoto, em não fazer com que a pessoa ela não precise estar todos os dias sentada numa sede com as outras pessoas, já é um indicativo de mais maturidade e mais independência para o empregado, eu acho. Isso, e sem abandonarmos o comprometimento. O negócio da atitude de dono é muito de, olha, entenda que você faz parte desse negócio aqui. É lógico, eu, Caio, como funcionário e seletista, né, eu tenho que lembrar que uma coisa que motiva bastante é o dinheirinho chegando todo mês, é os seus direitos todos sendo respeitados, é você também sendo encorajado pelo seu empregador a ter uma postura bacana, porque ele tem uma postura bacana, e assim sucessivamente, né, cara? Sim. E aí é óbvio, é uma via de mão dupla, né, lógico. Isso, aí fica mais fácil você exigir a postura de dono, né? Claro, exatamente. Pois é, né, cabeça? O passarinho aí já deu sinal, hein? O passarinho deu sinal para 19 horas. Chegamos a 30 minutos de episódio, mais ou menos? Por aí, cabeça. Estamos chegando nos 30 minutos e aproveitando que agora tá dando 19 horas, eu preciso ouvir a voz do Brasil, né, cara? A voz do Brasil com notícias relevantes sobre o dia a dia da Câmara. Isso. O dia a dia da Câmara dos Deputados e do pequeno golpista. Do pequeno golpista, Michel Muito o Pequeno. Bem. Muito bem. Cabeça, vamos fazer um para casa? Eu fiquei sabendo que tem um filminho brasileiro chamado Olímpia. Você ficou sabendo desse filme? Não vi esse filme, eu não estou sabendo. Eu achei que você ia falar de Aquários. É um belíssimo filme, por sinal. Pois é, eu estou devendo aí assistir Aquários. Por motivos óbvios, eu tenho problemas para ir ao cinema, mas eu vou e vou gritar fora Temer ao final, e recomendo que toda a audiência do Ainda Sem Nome faça isso. E também vamos buscar, tem 2 filmes outros brasileiros que eu estou querendo ver. Um que fala da Banguela,
né? Banguela e os Sem Dentes, lá é um documentário. Eu não tenho TV a cabo, né, da NET, mas eu acho que está no Now. É um documentário Banguela, conta a história dos Raimundos, etc. Por exemplo, o Gangrena Gasosa, etc. Uma quantidade bacana de bandas aí daquela época de 1994 e etc. E o último é esse Olímpia, que é um filme que parece que faz uma crítica bem bacana com relação ao processo das Olimpíadas aqui no nosso país, mas ele dá uma trocada nos nomes, sabe? Eu acho muito bacana isso. Eu vi em algum lugar, eu vi isso e gostaria de repassar essa dica. E na noite do domingo eu assisti um filme excelente no Netflix chamado The Long Short. Muito bacana. Ou The Big Short. Muito bem. E você falou do Para Casa, a gente tem que ver esses filmes, é isso? Eu proporia esse Para Casa da gente engrandecer a nossa cultura cinematográfica com esses filmes e, enfim, compartilhando as descobertas. Ótimo, vamos fazer esse Para Casa aí. É isso aí, meu caro cabeça. E outro Para Casa muito importante é a galera colocar o review, é a galera baixar o episódio, é a galera mandar as suas considerações, os seus comentários, seja pelo nosso supergrupo ou pelo nosso site aindasemno.me. Se você está escutando esse episódio porque um amigo mandou para você, agradeça esse amigo, mande para outras 5 pessoas e uma graça acontecerá em seu nome. Uau! Exatamente. Eu tô profetizando aqui, hein, cabeça? Eu tô profetizando. Muito bem, gostei. Faço votos para que essa graça ocorra, cara. Isso aí. Se você está ouvindo Ainda Sem Nome repassá-lo para 5 pessoas, eu te garanto, cara, o asteroide que ia bater na Terra na semana que vem não vai bater. Muito bem, ótimo. Todos vocês façam isso e a gente garante mais algumas edições de Ainda Sem Nome para todos nós. Beleza. É isso aí, meu caro cabeça. Torcendo para a NET resolver o seu problema de conexão, hein? Eu também estou torcendo. Eles têm agora 6 dias para que a gente consiga fazer a próxima edição desse nome na melhor das condições. É isso aí. Eu agradeço a galera da CEMIG que, cara, eu vi os caras consertando o transformador que explodiu aqui na rua perto da minha casa. Tava ventando, no escuro, frio, de noite, e os caras mexendo em material de alta tensão. Tudo isso para me garantir um banho quente. Eu valorizo demais essa galera que faz isso, cara. Os caras mandaram muito bem e arrumaram aqui. Pena que foi perto de meia-noite que voltou a luz, mas voltou e estamos aí. E a galera que sobe naqueles guindastes é uma galera que merece todo o meu respeito e o meu afeto. Muito bem. Eles são bons mesmo de serviço. É isso aí, cabeça. Vamos juntos. Minha inspiração é ser bom de serviço como eles. Exato, é isso aí. A gente vai fazer o nosso melhor, Caio. A gente se vê na semana que vem. A gente se vê na semana que vem e conto com o comentário de todos. Um abraço. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.